Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor Dante, da Física da UF. E eu gostaria de apresentar o vídeo que vai seguir. É um vídeo sobre o que está conceitualmente por detrás da equação da reta do plano. É um tema que é muito simples, mas muitas vezes passa desapercebido quando o aluno estuda, porque é como se fosse uma vírgula em todo o cabedal de conhecimento que ele tem que ter sobre a equação da reta do plano, ou fica perdido no meio da aplicação, ou mesmo no meio da memorização de esquemas para responder a perguntas de prova. E eu sei como isso é complicado para o aluno, né? Eu observo em várias situações, somente em curso de física experimental, em que a pessoa, para seguir as prescrições, ela acaba se perdendo no entendimento da questão em relação às retas. E então eu tive a oportunidade, durante a minha formação, de assistir a uma aula fenomenal sobre a equação da reta, aonde o professor perguntava ao ponto, né? E eu vou repetir aqui essa parte da aula do professor que me entusiasmou muito no ensino médio, e também tem umas contribuições minhas diferentes do que ele dava. Então, é um vídeo curto, 11 minutos por aí, e espero que seja útil para vocês. Bom, para começar o nosso trabalho, nós vamos primeiro lembrar da geometria, que através de um ponto eu posso passar infinitas retas. Tá? Mas eu estou interessado em analisar uma reta. Então, daqui nós temos um ponto, né? Uma reta é definida por um ponto e uma direção. E nós vamos partir disso para realizar a nossa descrição da reta. E como vamos fazer? Bom, primeiro a gente coloca um outro ponto aqui nessa reta e a gente observa que a gente pode passar uma linha horizontal pelo ponto de baixo, a gente pode passar uma linha vertical pelo ponto de cima, e nesse caso nós definimos um triângulo retângulo. Olha o ângulo reto aqui, né? E aqui nós temos os dois catetos do triângulo retângulo, e aqui nós temos a hipotenusa do triângulo retângulo. Mas a gente pode colocar outros dois pontos aqui e observar que eu posso traçar uma linha horizontal, uma linha vertical, e vai ter um outro triângulo retângulo aqui. Olha o ângulo de 90 graus aqui, né? E a gente observa também que esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, do triângulo com linhas pretas, né? Esse ângulo é igual a esse outro ângulo aqui, e ambos têm um ângulo de 90 graus. Então, só lembrando, eles são triângulos semelhantes, e o que a gente pode dizer então? A gente pode dizer que esse lado aqui, esse cateto, dividido por esse cateto aqui, vai ser igual ao comprimento desse cateto aqui, dividido pelo comprimento desse cateto aqui, o mesmo acontecendo com o comprimento das hipotenusas, e a razão entre eles vai ser a mesma. Isso é o que acontece com triângulos semelhantes. E já que os triângulos são semelhantes, eu posso também dizer, como consequência disso,
que a razão entre o comprimento desse cateto e o comprimento desse cateto aqui vai ser igual à razão do comprimento desse cateto aqui com o comprimento desse cateto aqui. Então, eu vou me aproveitar desse fato, dessa semelhança de triângulos, e pegar um monte de triângulos retângulos semelhantes, né, de diferentes dimensões, mas semelhantes, e eu posso, por exemplo, justapor vários triângulos aqui e construir a minha reta. As hipotenusas todas vão estar sobre a reta, né? E, além disso, eu posso colocar outros triângulos superpondo essa construção. Vai estar tudo de acordo com representar a nossa reta. Então, descobri uma maneira, tá? Eu vou usar triângulos retângulos, tá? E está aqui, né, a nossa reta com o ponto aqui, tá? E eu posso dizer que uma coisa que caracteriza os triângulos retângulos que podem construir a nossa reta é que esse cateto, o comprimento desse cateto dividido pelo comprimento desse cateto, vai ser uma constante e vai definir a nossa inclinação da reta, né? Porque se eu mudo a inclinação, obviamente eu vou mudar a razão entre o cateto vertical e o cateto horizontal de qualquer triângulo retângulo cuja hipotenusa se superpõe à nossa reta, né? Então, vou usar esse fator A é y dividido por x para tentar definir a nossa reta. Bom, então, ponto de partida, nós temos aqui o plano XY, né? Vamos utilizar o plano XY para representar a nossa reta, e aqui está o ponto de partida. A reta passa por esse ponto. Então, a gente define a reta. A reta passa por esse ponto, x0, y0, e tem uma determinada inclinação que a gente vai apelidar de A, né? Onde A é a razão entre os dois catetos, o cateto vertical e o cateto horizontal, que compõem o triângulo retângulo, cujas hipotenusas se superpõem à nossa reta, né? Então, vamos lá. Está aqui, o meu ponto XY, tá? Não está coincidindo aqui com a reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para o ponto, quando é que você pertence à reta? Aí o ponto começa a pensar, né? Aí ele tenta. Opa, passou longe, ponto. Você não está pensando direito. Vamos dar mais uma chance. Ou duas, vamos lá. Aí, opa, passou perto agora. Mas foi meio na sorte, né? Até que o ponto se concentra no problema, vê a nossa história dos triângulos retângulos, da inclinação, lembra e fala, ah, já sei. E, opa, agora o ponto acertou, ele está em cima da reta. E aí eu pergunto para você, ponto, por que você acertou agora? O que você usou para achar a reta? Aí o ponto responde, tirando onda, né? Que uma reta é dada por um ponto e uma inclinação. O ponto é o x0 e o y0. Então, para saber se eu estou na reta, é preciso saber se o meu ΔY sobre ΔX em relação ao ponto que pertence à reta é igual a a inclinação da reta. Ah, tá. Agora, eu acho que a gente consegue descrever uma reta no plano. Mas como fazer? Ora, o que o ponto disse lá na resposta foi que o ΔY sobre ΔX em relação a um ponto da reta teria que ser igual a inclinação dessa reta. Então, vamos escrever. O que é o ΔY? É o y menos o y0, ΔX é o x menos x0. Então, eu construo aqui, x menos x0, y menos y0 sobre x menos x0 é igual a A.
Aí a gente vai fazer uma algebrazinha, então passa o x menos x0 para lá, dá y menos y0 é igual a vezes x menos x0. Aí a gente passa y0 para o lado direito, e a seguir nós abrimos o produto aqui, a vezes x menos x0, então vamos obter y é igual a x mais y0 menos a x0, né? Onde y0 é uma constante, a é uma constante e x0 é uma constante. Então, já que os três são constantes, eu designo essa soma aqui como b e a gente chega ao resultado. A gente representa a nossa reta como y é igual a ax mais b, né? E de cara a gente pode verificar, né, que essas constantes aqui, a representa a inclinação da reta, e b, vamos ver o que é b. Se a gente fizer x igual a zero, né, a gente vai obter y igual a b. Então, isso significa que b é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo dos y. Por favor, verifiquem isso. Então, vamos comemorar, conseguimos chegar à equação da reta. E na descrição do vídeo, para vocês brincarem, né, vai ter o link para planilhas de cálculo, para vocês brincarem como quiserem. Dou 2 pontos para determinar a equação da... Você pega 2 pontos, determina a equação da reta, pega um ponto, uma direção e assim por diante. Você vai poder brincar à vontade com a equação da reta para fixar esses conceitos. Basicamente é para isso. Muito obrigado.